Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje a gente vai continuar as nossas aulas sobre o SSA1, né, vestibular seriado da UPE. E como tema, dentro do edital, a gente tem tempos e calendários válidos nos diversos contextos históricos. Nossa primeira parada é para entendermos a concepção de tempo. A gente vai considerar hoje tempo como uma unidade de medida. Imagina aí que essa unidade de medida ela vai quantificar, ela vai ajudar na periodização de todos os eventos históricos que acontecem dentro da história da humanidade, dentro da história do planeta Terra, da idade e da periodização geológica, ok? E esse tempo a gente percebe, imagina também que ele é uma caixinha, e dentro dessa caixinha a gente está colocando tudo que estudamos, que já aconteceu dentro da história do planeta, dentro da história da humanidade, tá? Então a gente precisa compreender o tempo assim para prosseguir na nossa aula, ok? E esse tempo, para facilitar, ele foi dividido em três partes, três campos de estudo: o cronológico, o histórico e o geológico. O cronológico é aquele tempo mais próximo a nós, certo? Ele vai marcar ali eventos cotidianos, eventos de curta duração, eventos que a gente pode perceber com a maior facilidade. Eu vou deixar aqui como exemplo para vocês o dia 4 de julho de 1776. É um evento histórico que acontece pontualmente nesse dia, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, pessoal, certo? E essa Declaração de Independência, ela é um evento histórico dentro de um contexto maior, que é a questão do processo de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Porém, a declaração, a carta de independência deles, ela acontece dentro de um tempo muito específico que os contemporâneos puderam perceber ali de imediato, que é a assinatura dessa declaração de independência. Já o tempo histórico, a gente vai tratar de situações mais amplas, A gente vai tratar da interpretação de eventos históricos, de eventos humanos, sejam culturais, sociais, políticos, certo? A gente vai entender esses eventos com uma amplitude maior. Vamos dizer que a gente vai falar sobre a questão cultural dentro da Idade Média. A Idade Média, a gente sabe que é um período da história da humanidade que tem uma longa duração, tá? A Idade Média, ela vai acontecer ali entre o século V e o século XV. Então, são praticamente 1000 anos aí de duração. Então, isso aí já é um evento histórico. Por que não é cronológico, professor? Porque o cronológico a gente vai perceber ali no passar dos dias, semanas, horas, meses, anos. É uma coisa mais perceptível, mais fácil de ser compreendida. É uma coisa muito pontual. Aqui eu dou o exemplo da Declaração de Independência, não como fato histórico em si, mas eles perceberam ali que eles estavam assinando um papel, uma carta que falava ali como é que os Estados Unidos iam proceder a partir daquele momento. Entende? Então aquilo ali, aquele momento específico, ele é facilmente compreendido pelos aqueles contemporâneos. É como se hoje a gente estivesse escrevendo uma carta para alguém, mandando um e-mail, comentando, criando um vídeo para o Instagram, para o YouTube, ok? Então é um momento específico, dentro da nossa realidade, um momento muito próximo. Já o tempo histórico, como a Idade Média que eu citei, a gente precisa compreendê-lo de uma forma mais ampla, a gente precisa estudar, a gente precisa acessar fontes históricas, produções acadêmicas, a gente precisa assistir videoaulas, a gente precisa ler livros, assistir filmes. Então a gente precisa de um estudo para poder compreender aquele momento específico, ok? E a gente também tem o tempo geológico. O tempo geológico ele já vai medir ali a partir da formação do nosso planeta, que é por volta de 4 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos mais exatamente, ok? E esse período aqui ele não vai estudar só a história da humanidade, porque a gente também tem a pré-história, que a gente pode estudar por esse tempo geológico, já que a gente vai fazer o uso de disciplinas como a paleontologia, a arqueologia, mas ele não estuda só a história da humanidade, não nos ajuda a entender só a história da humanidade, ele nos ajuda também a entender a história da Terra, os processos que a crosta terrestre passou, os continentes antes eram um bloco de massa único chamado Pangeia, depois se subdividiram nos continentes que a gente conhece hoje. Ele nos ajuda também em eras específicas, como a era dos répteis, dos famosos dinossauros, que durou ali aproximadamente de 252 milhões de anos a mais ou menos 66 milhões de anos.
tá? Então, ele também nos ajuda nesses processos de formações, né, geológica da Terra, também como dos seres vivos que aqui habitavam mesmo antes do surgimento dos primeiros hominídeos, tá? Então, a gente percebe que o tempo ele é de extrema importância para que a gente compreenda a história. E quando eu falo de história, não só a disciplina, mas a gente compreender todos os processos que estão na nossa volta. Processos que acontecem no nosso dia a dia, mas processos que já vêm há muito tempo antes do nosso próprio nascimento, né, da formação do nosso país, né, do Brasil. Então, o tempo ele nos ajuda a estudar esses processos porque ele vai quantificar e ele vai dispor ali, colocar, imagina uma linha imaginária, né, onde ele vai colocando os eventos, ok, que aconteceram, não só na história da humanidade, mas também na história do planeta, ok? E para ajudar a estudar o tempo histórico, tá, tempo cronológico também, a gente vai ter a questão das escalas temporais, né, vamos chamar assim, e a contribuição, né, de um cara muito importante aí, o Brodel, que fez parte da Escola dos Análises, tá? São 2 N's aqui, da Escola dos Análises. E o Brodel ele criou esses conceitos de curta duração, média duração e longa duração. Que conceitos são esses, professor? É muito fácil. Até representei aqui numa pirâmide, né? Quanto maior, né, mais complexo de se compreender. Curta duração é aquilo que a gente conhece rapidamente, que a gente percebe rapidamente. Pode ser, por exemplo, um jogo de futebol, o lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra pública. Então são coisas que a gente percebe de forma mais fácil, ok? Média duração já é uma coisa que a gente já vai perceber a partir de um estudo. Podem ser coisas que levam décadas. Por exemplo, os filmes americanizados nas décadas de 80 e 90, que traziam para a gente a concepção de que os Estados Unidos lutavam contra o mal que queria assolar o mundo, que eram os soviéticos. A gente vê muito ali no filme de Rambo, né? Rocky Balboa e Rambo são filmes diferentes, desculpa. No filme de Rocky Balboa, tá? No de Rambo também tem. Mas Rocky Balboa, que era aquele lutador de boxe, ele luta contra o soviético Ivan Drago, né? Então, aquela batalha de boxe ali, ela vai personificar muito a questão dos Estados Unidos como salvadores e contra o mal, né, que estava representado ali, estava demonizado na figura do boxeador soviético Ivan Drago. Então, a gente tem essas percepções, né? Agora a gente precisa de um estudo, de uma interpretação. E essa longa duração, ou melhor, essa média duração, ela não necessariamente vai ser abrangendo só décadas, como esse exemplo que eu dei. Mas ela pode abranger séculos, né? A gente pode falar ali sobre as grandes navegações, que a gente pode caracterizar que tem o seu início, ali, seu avanço maior a partir do século XV e tem uma durabilidade até mais ou menos o século XVII, né? Então aqui a média duração ela varia um pouco, né? Eu posso ter momentos ali de décadas, momentos mais próximos, mas que carecem de um estudo, de uma interpretação, de acesso a fontes históricas, e também posso abranger ali séculos, né? De um evento específico, ok? Mas a longa duração já é um período bem maior, né? É um período que envolve vários processos, ok? E esses vários processos, eles são eventos, né, que estão geralmente dentro de periodizações ou de momentos históricos maiores. Por exemplo, a Idade Média. A Idade Média, como eu já falei para vocês, ela acontece do século V ao século XV. E dentro da Idade Média a gente tem uma série de processos culturais, econômicos, políticos, né, geopolíticos. E tudo isso faz com que a gente precise ainda mais de fontes históricas para compreender aquele momento específico. Então, essas escalas temporais aqui, criadas por Brodel, né, dentro da Escola dos Análises, a gente compreende que elas facilitam, né, a divisão, né, de eventos históricos em eventos, momentos de curta, média e longa duração, ok? E aí falando sobre ainda, né, essa questão da divisão em tempo, a gente tem uma divisão muito famosa. Com certeza você já aprendeu ali no 6º ano, no 1º ano do ensino médio, que é a periodização da história, né? A história ela foi dividida em períodos e dentro desses períodos há momentos específicos, né, para serem estudados. O primeiro momento, dentro dessa periodização, a gente tinha ali a Idade Antiga, depois Idade Média, Moderna e Contemporânea. Mas aí com a ajuda da interdisciplinaridade,
na área de arqueologia, da paleontologia, a gente também começa a estudar a pré-história, né? A pré-história a gente classifica ali de aproximadamente, tá? Aproximadamente 4 milhões de anos atrás, que é o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Ali o gênero Homo, como Homo habilis, começa a surgir. Já existia ali também, né, o Australopithecus afarensis, né, que também está muito próximo ali do Homo habilis. Então, a gente tem ali o surgimento, né, do gênero humano, vamos dizer assim, né, dos primeiros homens, né? E esse momento de 4 milhões de anos atrás vai até a invenção da escrita, né? Um sistema de escrita, que vai ser a escrita cuneiforme, né, criada ali pelos sumérios, né, dentro ali do âmbito do Oriente Médio, ok? E aí esse período aqui de 4 milhões de anos atrás, mais ou menos, até a invenção da escrita, né, que é por volta ali de 4.000, 3.500 anos atrás, a gente tem o nosso período conhecido como pré-história, ok? Aí, a partir da invenção da escrita até a queda do Império Romano, né, com as invasões bárbaras, invasões germânicas, em 476 d.C., a gente tem a idade, tá, que a gente conhece como idade antiga, ok? Então essa idade antiga ela acontece dentro desse momento e desse período. A partir da queda do Império Romano, a partir do fim da Idade Antiga, até a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, a gente tem o que a gente chama, e a gente já falou aqui na aula em algumas vezes, o período da Idade Média, ó, século V ao século XV, ok? E a partir dessa conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos até o processo de Revolução Francesa, eu tenho o que eu chamo, né, de Idade Moderna, tá? E da Revolução Francesa até os dias atuais, eu tenho a minha idade contemporânea, ok? Essa idade contemporânea, pessoal, ela vai até os dias atuais, tá? Então, de 1789 até 2024. Mas aí eu quero falar para vocês umas críticas que essa periodização sofre. Por quê? Ela é um ponto de vista europeu, né? A gente sabe que os europeus eles conquistaram a América, eles conquistaram várias colônias na África, eles tiveram várias relações comerciais e culturais com o Oriente. Então, eles acabaram impondo essa ideia, essa periodização de mundo em vários pontos do planeta. Só que essa periodização aqui, ela não serve de forma universal. Por quê? Quando a gente fala aqui sobre a Idade Moderna, por exemplo, que vai de 1453 até 1789, a gente tem um evento aqui, ó, mais especificamente em 1500, que é a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? E quando esses portugueses chegam ao Brasil, aqui a gente tinha, né, povos autóctones, povos nativos, né, que eram os indígenas. E esses povos nativos, eles ainda eram sociedades ágrafas, né, sociedades amonetárias, eles não tinham escrita, eles não tinham moeda, né? Muitos ainda não dominavam a agricultura, ok? A gente percebe que eles ainda usavam armas e materiais, né, no seu dia a dia, a partir de matéria-prima lítica, a partir de pedras, né? Então a gente percebe que esses nativos eles não estavam no mesmo processo, né, de idade moderna que estavam os europeus. A gente pode classificar pelo modo de vida deles que eles ainda estavam inseridos na pré-história. Então vocês compreendem que é uma crítica muito forte a essa periodização, porque quando eu falo aqui de pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea, eu estou falando de uma ótica europeia, né, eurocêntrica. E quando eu vou universalizar isso, eu percebo que os indígenas, né, que aqui estavam no momento da chegada dos portugueses, eles tinham um desenvolvimento cultural mais condizente com o conceito de pré-história dentro dessa periodização do que propriamente o conceito de idade moderna, onde eles já dominavam a pólvora, a metalurgia, grandes embarcações, várias técnicas agrícolas, tá? Então, a gente percebe que essa periodização, na forma que acontece pré-história, idade antiga, média, moderna e contemporânea, é uma visão eurocêntrica, cai muito em prova, a gente precisa considerá-la, mas a gente também precisa fazer a reflexão de que ela não é universal, porque outros povos e civilizações, eles estavam em escala evolutiva diferente, ok? E, para a gente falar de tempo, a gente não pode deixar de falar de calendários, né, que nos ajudam a marcar o tempo. E a gente percebe que esses calendários, ao surgirem, né, na história, nas civilizações humanas, a gente percebe que esse desenvolvimento ele serve não só para medir e organizar o tempo, mas também para compreender as transações, tá? E essas transações elas acontecem de forma
mais complexas, tá? E a gente precisa compreender essa passagem do tempo, até para auxiliar na agricultura, até para entender o período das estações do ano, né? Quando acontecem as cheias, porque a gente percebe que muitas das primeiras civilizações eram sociedades hidráulicas, né? Elas viviam muito próximo a rios muito específicos. A gente vê o Egito com o Nilo, a Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates, né? Então a gente percebe que essas sociedades elas necessitavam compreender esse período de seca, de cheia, né? De chuvas, os períodos mais propícios para a agricultura, entende? Então o calendário ele surge nessa ótica. E ao surgir, ele era orientado pelo Sol, pela Lua e uma mistura dos dois, que é o solar, lunar e lunisolar, tá? E aqui eu criei essa tabela para deixar bem didática essa explicação. Professor, esses calendários, como é que eles mediam o tempo? O solar, como o nome já diz, a partir do ciclo anual do Sol, né, esse movimento de translação que acontece, né, que vai durar aí um ano. As fases da Lua, o calendário lunar, ele media o tempo a partir das fases da Lua, e o lunisolar era uma mistura desses dois calendários anteriores. Duração do ano. No solar, eu tenho 365 dias, e a cada 4 anos eu tenho 366 dias, que é um ano bissexto. Inclusive, no dia que estou gravando esse vídeo para vocês aqui, 29 de fevereiro de 2024, é o dia a mais no ano bissexto, né? Porque o ano bissexto dentro do calendário gregoriano, né, que é o calendário que a gente adota no Brasil e em boa parte do Ocidente, e também no mundo para dinamizar as relações comerciais, enfim, sociais e culturais, o calendário gregoriano ele tem 365 dias, mas a cada 4 anos ele tem um dia a mais, que é justamente o dia 29 de fevereiro, ok? Para tornar aí esse ano bissexto. E tudo isso é sempre para compensação de dias, pela duração do ano, ok? O calendário lunar dura cerca de 354 dias, ele é menor do que o calendário solar. E o lunisolar ele vai ser novamente, né, um ajuste entre o calendário solar e o calendário lunar, ok? Ajuste de tempo. Acabei de explicar para vocês que no calendário solar eu tenho um ano bissexto. No calendário lunar, esses desvios eles acumulam ao longo do tempo. Tá? A gente vai perceber isso quando a gente falar no calendário islâmico. Eles estão ali mais ou menos no ano 1444, 1445, enquanto a gente já está em 2024. Tá? Então, não só por isso, né? Porque a contagem do calendário deles também começa 600 anos depois, mas a gente vai entender isso melhor mais para frente, ok? Então, a gente percebe que esse calendário ele é menor e também não possui esses ajustes de tempo, ok? E o lunisolar, a exemplo do calendário hebraico, ele é adicionado um mês, né, para compensar, né, essa diferença, né, essa mistura aí que acaba, né, diminuindo os dias do calendário solar, já que ele também vai considerar as fases da Lua, ok? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Então, bora lá, continuando. O uso, né? O calendário solar ele é usado não só para fins civis, mas também para questões religiosas, festivas, ok? A gente percebe isso muito no Brasil, por exemplo, né? Tem o período de colheita, período de safra, período de festas específicas, como as festas juninas que acontecem no mês de junho, ok? Que é muito presente aqui no Nordeste. A gente tem também o calendário lunar, principalmente ali, exemplo do islâmico, a questão das festividades religiosas. E o calendário lunisolar, ele vai pegar características de alinhamento com as estações do ano, né, que é uma característica aqui do calendário solar, ok? E também esses eventos religiosos, que é uma característica aqui do calendário lunar, tá? Como exemplo, eu tenho o calendário gregoriano, calendário solar. Lunar, como eu já falei para vocês, eu tenho um calendário islâmico, tá? E o calendário lunisolar, eu tenho um exemplo aqui do hebraico e do chinês, ok? Então, lembrando que essa tabela vocês depois podem pausar, dar um print, né, salvar, porque fica aí mais didático para vocês irem estudando, ok? E a finalidade. Essa marcação de tempo dentro do calendário solar, ela tem a finalidade de basear-se nas estações do ano, né? Medir ali, definir a partir das estações do ano, ok? E o calendário lunar é a partir das fases da Lua, né, 29 dias ali um pouquinho. E o calendário lunisolar, a gente precisa entender que ele harmoniza os ciclos lunares, né, com essa questão da dinâmica do calendário solar. E eles vão ajustando os meses, né, para coincidir com as estações do ano. E esses ajustes geralmente acontecem com um mês a mais, né, para intercalar ali em alguns momentos específicos, né?
E eu trago para vocês, mais especificamente, esses 4 calendários e a gente entender o período em que eles estão. O calendário gregoriano, ele está no ano de 2024, né, que é o calendário que a gente utiliza. O islâmico está no ano de 1445, como já tinha falado para vocês. O hebraico no ano de 5.784 e o chinês no ano de 4.717. Uma questão que a gente precisa compreender aqui é que todas essas sociedades, por questões de relações mundiais, né, econômicas, sociais, políticas, eles têm essas datações, mas eles utilizam mais por uma vertente religiosa e cultural. Geralmente, né, nessas 3 civilizações aqui, essas 3 culturas, elas utilizam, né, o ano de 2024 até para facilitar as trocas, as relações comerciais, por exemplo, ok? Porque já pensou relações comerciais entre Brasil, que segue o calendário gregoriano, tá? E o calendário hebraico, né, que a gente tem ali Israel. Então, se Israel adotasse apenas o ano de 5.784, isso aí criaria discrepâncias e dificuldades em relações, sejam comerciais, culturais, políticas. Então, universalmente, a gente pode colocar assim, é adotado o ano de 2024. Porém, culturalmente, religiosamente, a gente tem datações diferentes em povos e civilizações diferentes, ok? O início do calendário gregoriano, e ganha esse nome por conta do Papa Gregório XIII, né, que precisou fazer ajustes no calendário juliano, que já vinha desde 46 antes de Cristo, ok? Então, essas discrepâncias foram acumulando ao longo dos anos. Em 1582, o Papa Gregório fez essa reformulação, né, para alinhar de vez o calendário, aí pensando em algumas festividades religiosas, em uma organização civil, política, enfim. E aí, esse calendário gregoriano, já acabei de falar para vocês que é um calendário praticamente universal, né, quando a gente fala de relações aí mais comerciais, políticas, enfim. E o calendário islâmico, ele começa com um evento na história islâmica que é Égira, né? A Égira, para a gente lembrar, é a fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, né? E isso acontece em 622 depois de Cristo, tá? A gente precisa lembrar que essas nomenclaturas antes de Cristo e depois de Cristo, elas são utilizadas porque no calendário gregoriano a gente tem o ano 0, né? Esse ano 0 aqui, ou o ano 1, né, a marcação do ano 1, ele começa a partir do nascimento de Cristo, tá? E esse nascimento é o que define o início do calendário, da contagem do calendário gregoriano. Lembrando aqui, professor, então esse calendário gregoriano a gente está em 2024. Quer dizer que o mundo começou há 2024 anos? Quer dizer que o mundo começou há 1445 anos? A gente sabe que cientificamente a Terra ela é datada de 4,6 bilhões de anos. Mas essas perspectivas aqui, elas têm fatores históricos e culturais para marcar a datação do tempo. Então, como eu sei que eu tenho muitos eventos para estudar que não estão dentro desses 2024 anos, eu tenho ali 500 a.C., eu tenho ali a invenção da escrita por volta de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Então, por isso que eu tenho essas nomenclaturas, para que eu compreenda, né, que eu tenho, dentro do calendário gregoriano, um marco, que é o nascimento de Cristo. Após esse marco, eu posso usar a nomenclatura DC ou não, tá? Porque quando também não tiver a nomenclatura, tipo 2024, não tem DC. Então eu compreendo que é depois de Cristo. Mas todas as datações anteriores ao nascimento de Cristo, eu preciso colocar A minúsculo, desculpa, AC, ok? Então eu preciso colocar AC para identificar que essa data ela é anterior ao marco inicial do calendário gregoriano, ok? E aí, como eu estava falando para vocês, o calendário islâmico ele começa a partir da Égira, né, que é essa fuga lá do profeta Maomé, fundador, né, da religião islâmica, ok? Eu tenho o calendário hebraico, tá, que segundo a Bíblia judaica, né, o mundo ele surgiu há aproximadamente 5.784 anos. Então, dentro do calendário hebraico, né, a marcação que dá início a essa contagem dos anos dentro desse calendário é a questão da criação do mundo, né, dentro aí dessa perspectiva religiosa, ok? E o calendário chinês, que está em 4.717 anos, e ele é marcado ali, né, ele iniciou-se dentro da perspectiva gregoriana, né, dentro da nossa marcação. Ele começa ali aproximadamente em 2637 a.C., né, e ele foi idealizado ali, organizado pelo imperador Huangdi, ok? Que era conhecido como Imperador Amarelo, tá? Então esse Imperador Amarelo, essa etimologia
por conta do significado da cor, do poder, da ascendência, né, da realeza, tá? Então, esse calendário ele começa aí a partir dessa organização do Imperador Amarelo, ou Imperador Huangdi, ok? Então, a gente percebe que essa questão da marcação do calendário, ela também é muito plural, ela é muito diversa, né? A gente tem aí uma periodização, como a gente estudou no início e no meio da aula, né? 4,6 bilhões de anos a formação do planeta Terra, né? A gente tem ali 4 milhões de anos aproximadamente para o surgimento do gênero Homo, ok? A gente tem aí 2024 anos a partir da marcação do nascimento de Cristo. A gente tem a questão lá do islâmico em relação a Maomé. A gente tem Huangdi no calendário chinês. A gente tem o início do mundo da Bíblia judaica. Então a gente percebe que a periodização, o tempo cronológico, o tempo histórico, ele é diferente dos calendários. O calendário ele ajuda a marcar o tempo, mas muitas vezes ele tem uma perspectiva cultural, uma perspectiva religiosa, entende? Então, dependendo da civilização que se estude e a fonte que se analise, pode haver datações discrepantes, ok? Diferentes. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação, da nossa aula de hoje. Espero que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem o vídeo do canal. Manda aí para o colega que vai estudar e vai arrebentar em História no SSA1 nesse ano. Não esquece também que a gente está produzindo aí um monte de correções de História para SSA. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, diz o que está achando da aula, tira dúvidas. Na medida do possível eu vou tentando responder todos vocês. E não esqueçam de estudar, porque estudando a gente passa. E meu objetivo aqui é produzir conteúdo para que vocês gabaritem História, gabaritem Ciências Humanas, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço!